Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao palco Conecta Smart City GovTech no Cidade CSC, evento realizado e organizado pela Necta. E agora nós vamos dar início ao painel e tema Inovação que Funciona, experiências práticas de transformação digital. Então agora eu vou convidar ao palco os palestrantes que vão participar. Então, por favor, seja bem-vinda a Karina Rodrigues, que é secretária de Mobilidade, Inovação e Tecnologia de Jaguariúna. Carlos Oliveira, que é diretor de Sistemas Institucionais da Secretaria de Tecnologia da Prefeitura de Osasco. Darcy de Borba, que é técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Luciano Torres, diretor comercial da Beta Sistemas. E para a condução do debate, convido ao palco e já vou passar a palavra para Lorena Borges, que é diretora de Transformação Digital da CEMIT, Secretária Municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de Salvador. Seja bem-vinda. Vou deixar a palavra então com você, Lorena, fica à vontade. Mas aí, Luciano, eu quero saber o seguinte, o que é que a Beta pode compartilhar, não, mas pode oferecer e ajudar a essas cidades a fazer com que essa transformação digital, ela de fato aconteça, né? Que essa transformação digital, ela faça a diferença, não só para a sociedade, mas também para a gestão. Então, bom dia a todos. É um privilégio estar aqui na presença, né, de pessoas que fazem a transformação digital aqui em São Paulo, né, e junto com o IPEA, Salvador aqui também. Satisfação muito grande em poder falar o que a Beta, né, ajuda os municípios em termos de transformação digital. E quando eu fui convidado para esse painel, eu pensei, tipo, a gente atende mais de 800 municípios no país, nas 5 regiões do país. Então, nós ajudamos, ao longo dos 40 anos de história da Beta, na transformação digital de uma série de municípios. De São Paulo, né, da região sul, nordeste, centro-oeste e norte. A Beta, então, só para esclarecer um pouco do que somos, né? Nós somos uma empresa em que temos soluções para todas as secretarias de um município, desde assistência social, parte financeira, administrativa, que passa pela saúde, passa pela educação. E as nossas soluções, elas são totalmente integradas. É dessa forma que a gente leva a transformação para os municípios. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para a plateia, até para ter uma interação aqui com o público. Quantos servidores públicos nós temos aqui na plateia? Por favor, levante a mão. Série de servidores mesmo, né? Quem são cidadãos aqui dos municípios que estão só passando pela feira? Aqui, um cidadão. Claro, todo mundo cidadão, né, dos seus municípios. Mas, enfim. Então, assim, eu tenho uma série de cases que eu poderia estar trazendo aqui, mas eu escolhi o da minha cidade, que é Criciúma, tá? E que está passando nos últimos anos por uma transformação digital. Então, como que Criciúma organizou a sua transformação? Primeiro, ela buscou uma estruturação dos seus sistemas de forma que essa transformação ela fosse de dentro para fora. Então, eu imagino vocês escutando que Jaguariúna está indo numa linha de tocar o cidadão, de melhorar o serviço para o cidadão, mas o quanto está sendo pensado na vida de vocês. Porque eu vejo que muitas vezes essa transformação ela precisa ser feita dentro da estrutura para depois tocar o cidadão. Não adianta tu pensar em inteligência artificial, tu pensar em tu lançar um aplicativo, e eu estou com a Karina ali, a Karina fez uma provocação aqui para mim, eu não sou o fornecedor dela hoje, tá? Mas assim, ela fez uma provocação para mim dizendo o seguinte, olha, cria um software que depois o cidadão não consegue utilizar. Então o software assim, pensou dentro da cabeça, né? O pessoal de Osasco está aqui também. O Osasco tem uma característica, né? Porque mandou um representante aqui, né? Bem parecido com o prefeito, né? Quando chegou aqui, eu disse, pô, o prefeito deu uma mudada aqui, né? Mas tudo bem, só uma brincadeira aqui para a gente descontrair um pouco. Mas assim, não adianta tu pensar em tu lançar alguma coisa que não vai tocar o cidadão, que ele possa utilizar, mas também tem que organizar dentro de casa. Então, o que Criciúma fez? Ela estruturou os seus sistemas estruturantes, aqui ficou até redundante o que eu estou falando, para que ela pudesse levar um serviço digital para o seu cidadão de uma forma mais acelerada. E aí mudando também o serviço para o servidor público em si. Então hoje,
Criciúma, depois que ela mudou seus sistemas contábeis, sistemas tributários, sistemas de folha de pagamento, ela lançou serviços para o cidadão, a ponto de ela ser a segunda cidade mais inteligente do estado de Santa Catarina. Ela está entre as 16 mais inteligentes do país. Primeiro estruturando dentro de casa, para depois levando para a população. E Criciúma também é um dos municípios mais transparentes do país. Só que isso ela não transformou só com tecnologia, ela estruturou com processos. E muito bem quando tu fala de política pública, né? Mas ela estruturou processos para quê? Para que a informação chegue para o cidadão de uma forma muito mais simples. E linkando com o que a Karina colocou, de uma forma que o cidadão também consiga localizar as informações que ele quer consumir do serviço público. Só que isso ela implementou também, estruturando uma Secretaria de Transparência Pública, em que acompanhe esses processos e que essa informação chegue de uma forma mais clara para a população. E só para terminar, um dos serviços que já foi lançado e já está sendo consumido, e envolve também uma inclusão digital da população. E eu vou linkar com a Karina, que eu gostei muito do que ela falou, e eu acho que a gente está muito conectado com soluções que levam também para o serviço público. Eu sei que Osasco tem soluções também bem interessantes, como Osasco Sem Papel, que é algo muito interessante. Já estou, de repente, adiantando uma fala tua, né, Carlos? Fazendo propaganda do município, né? A gente tem que falar muito bem dos nossos municípios aqui. Mas o que Criciúma fez? Criciúma pensou na minha mãe, como uma pessoa como a minha mãe. A minha mãe tem 70 anos. A minha mãe, ela não sabe acessar um site, mas ela precisa consumir os serviços públicos. Ela não sabe baixar um aplicativo. Tem dificuldade, não é da geração dela essa questão de tecnologia. Mas ela se comunica todo dia comigo, falando pelo WhatsApp. Então, Criciúma pensou o quê? Eu vou lançar aqui serviço para o cidadão que, via WhatsApp, ele consegue acessar esses serviços. Então, hoje o Criciúma consegue emitir uma guia de IPTU pedindo essa guia através de uma mensagem de voz, que é o que minha mãe faz todos os dias aqui comigo, se comunicando com o filho e tal, não é com a prefeitura. Mas ela consegue mandar uma mensagem pedindo o IPTU da casa dela e a nossa inteligência artificial, baseada em serviços estruturantes que foram muito bem implantados, ela consegue entender que aquele telefone está vinculado a um cadastro de uma pessoa, que está vinculado a um imóvel, e esse imóvel está com o seu IPTU em aberto. Em pouco mais de 30 segundos, essa pessoa consegue obter o seu cartão, o seu carnê para fazer um pagamento. Então, eu volto para a Karina, vou usar bastante aqui. Não fui no rodeio, tá, Karina? Mas eu estou com vontade de ir no rodeio de Jaguariúna, agora, pelo que tu falaste. Mas toca muito do que ela colocou. O cidadão precisa utilizar, precisa tocar todas as classes, todos os perfis do cidadão. Senão não tem transformação digital. Senão a transformação digital fica para inglês ver. Então lançamos um aplicativo, esse aplicativo a população não utiliza e logo a gente acha que está transformando digitalmente, mas isso não funciona adequadamente. Então, queria fazer essa fala, estou com o Carlos ali, tem uma série de coisas que a gente poderia estar falando aqui, e eu acho que vou ter uma oportunidade aqui pelo tempo, mas eu queria falar esse de Criciúma, que é um que a gente se orgulha muito dentro da Beta, junto com os gestores de Criciúma, de ter participado desse projeto. O projeto não é da Beta, tá? O projeto é da Prefeitura. Quem tem que se adaptar não é o fornecedor. Desculpa, é o fornecedor, não é o município. O município, a característica do município, como a Karina colocou, o município de Jaguariúna é bem diferente de Osasco, tem particularidades muito diferentes, mas é nós que temos que adaptar para fazer essa transformação digital cada vez mais adequada e cada vez mais tocando o cidadão, né, de cada cidade. Que bacana, hein? Aí eu vou começar com o Luciano. O que é que você quer deixar de recado, né, para o nosso público, em relação, ou se você quer fazer algum outro comentário, mas já para poder ir para as palavras finais, né, em relação a isso, de recado para a gente e o que é que a Beta, né, de fato faz, convida lá para o palco, onde a gente vai ver mais casos reais na prática, viu, Karina? Depois a gente passa lá. Karina vai estar me devendo uma visita lá no palco da Beta, né? Mas eu queria, a gente está falando de transformação digital, indicadores,
né? E a gente, eu bato, vou bater numa tecla aqui que são das pessoas. Do que a Karina também colocou, como de tu vender isso, como tu vender essa informação, como tu vender o Você benefício, engaja, né? Como é né? que você engaja? Então, sem o engajamento, não tem transformação digital, pessoal. Não tem. Ah, não, mas a gente vai fazer. Então, cara, não tem engajamento. Desculpa, não tem transformação se não tiver engajamento de quem vai construir isso. E eu coloco, assim, uma coisa que eu vejo que é comum, e também linkando o que o Carlos tinha colocado anteriormente, mas se tu não tomar uma decisão baseada em dados, baseado em informações, como tu vai engajar, né? Eu fico, alguns dias atrás eu visitei um município em que nós apresentávamos um ranking das unidades escolares e das unidades de saúde também, em que nós elencamos quais as unidades escolares que tinham melhores desempenhos dos seus alunos. E aí um dos gestores disse, pô, eu quero ir lá falar para aquela escola que teve o melhor desempenho, vou chamar os pais, vou chamar os professores, chamar os gestores escolares, para dizer que aquela escola tinha de fato o melhor desempenho. E a que não tem o melhor desempenho, como que eu vou empacotar isso para falar para ela? Então, talvez uma questão de investimento também, que inclusive o Carlos colocou. Como que eu vou falar para essa escola que eu vou dar mais condição para que ela aumente o desempenho dos seus alunos em si. Então é como tu coloca isso, e daí tu engaja o professor, tu engaja o gestor escolar para melhorar a sua visão em si, né? E se é uma unidade de saúde, a gente fala o desafio de Osasco, o desafio de atender essa população que é tão densa, né, no município. Quais são os tempos de atendimento da sua população? Quais são as unidades que têm esse atendimento mais rápido, as especialidades, para chegar até no médico, para ver quanto que esse médico está gerando também de informação, né, de atendimento em si adequada. Então, eu coloco isso, eu coloco as pessoas no centro, eu não coloco a tecnologia, eu não coloco a nuvem, lá, se é a nuvem privada, se é a nuvem pública, se é um sistema fornecido pela Beta, ou se é um sistema oferecido lá pela Prodesp, não é isso, são as pessoas que estão no centro. É uma forma e é um dos valores que a Beta tem de respeito, de ética, e que é uma bandeira que a gente leva antes mesmo da nossa própria solução. Porque a solução vai ser meio ali, né? O sistema vai ser meio. E eu queria deixar essa mensagem para que vocês que estão aqui ouvindo, não sei se todos estão aqui aqui no auditório, mas eu sei que tem outras pessoas aqui em outros auditórios que também estão ouvindo, e eu queria convidar para entender como nós estamos ajudando os municípios. Nós aqui, eu falava para a Karina e para a Lorena, aqui fora do palco, ali nos bastidores, que a gente está vindo para essa feira, que é a maior da América Latina, e que premia as cidades mais inteligentes, e que aqui tem muitas iniciativas nesse palco aqui inteligentes, mas que eu queria colocar o seguinte, nós trouxemos aqui os nossos clientes para falar como nós estamos ajudando a transformar. Um deles eu citei aqui, né, que é Criciúma, mas que vai ser um depoimento deles falando como nós atendemos. E vou te dizer, tecnologia aqui, em algum momento vai falhar, indiferente de onde for. O que difere é o que está suportando essa tecnologia. Então, na hora que der um problema lá no atendimento ou no software, é como a gente vai resolver isso e habilitar isso para o servidor público, para o cidadão, mais rapidamente. E é disso que a gente vai falar nesses próximos 2 dias. Então, convido vocês, o nosso palco é aqui, logo aqui atrás, para tomar um café com a gente, para entender como nós podemos ajudá-los a fazer essa transformação digital. E dei uma descontraída aqui, porque eu acho que a vida tem que ser divertida mesmo, a nossa jornada de serviço público tem que ser divertida. Serviço público, muitas vezes, ele é colocado como um serviço ineficiente, mas eu vejo muita gente fazendo muita coisa legal no serviço público. Nas suas cidades, né? Qual é a empresa maior que tem, né? Uma empresa pública normalmente é a maior. Qual a maior complexidade de lidar com um Osasco, né? Com tanta população e tantos serviços para serem fornecidos? É muito mais complexa que lidar na Beta, né? Com um volume bem menor ali de situações. Então, assim, eu coloco que é nessa linha que a gente segue e por isso que eu faço o convite aqui. Muito obrigado para vocês aqui, com essa energia que eu vi aqui nesse nosso palco, nesse nosso momento aqui.